Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje estou aqui no Laboratório de Física do Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. E o objetivo desta aula é trazer algumas demonstrações com experimentos simples do fenômeno da reflexão da luz. E quem nos recebeu hoje aqui foi o professor Francisco Pazini, mais uma vez. Muito obrigada, Pazini. E eu queria te fazer uma pergunta. Você que está há muitos anos no ensino de física com experimentação, na sua opinião, qual que é a importância dos experimentos para o ensino da física? Bom, professora Suzana, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco de ensino de física e também pela oportunidade de estar com uma ex-aluna aqui trabalhando essa parte. Isso! E depois de falar um pouquinho sobre o ensino de física. O ensino de física, assim como qualquer conhecimento, ele pode ser trabalhado sob diversos aspectos. Então eu posso trabalhar a física sobre o aspecto histórico, filosófico, formal e experimental, né? Porque a física, assim como a química, é uma ciência essencialmente experimental. Agora, quanto maior a diversidade que você em sala de aula apresenta para o seu aluno um conteúdo, maior é a chance dele aprender aquele, dele reter, dele dar significado para aquele conteúdo. Enriquece. Enriquece, né? Os alunos gostam porque é uma atividade que sai normalmente da sala de aula, ou então você, mesmo na própria sala, você faz um rearranjo lá. Eles vão trabalhar com materiais, então tem a parte motora, né? A parte em grupo, interação. Então você tem tomada de decisão, você tem discussão, tem toda uma parte motora, né? Que você tem que mexer com os materiais, você tem alguns desafios que você tem que resolver. Claro que ela vai sempre sendo apoiada por uma teoria e, assim, é uma mistura, né, de teoria e de experimentação. E, assim, ao longo desses anos, eu encontro, às vezes, com ex-alunos de 20 anos atrás, eles não lembram quase nada do conteúdo, mas eles lembram da parte experimental. Que interessante. Né? Então, assim, eu acho que só tem a agregar atividades experimentais no ensino. E a física e química, né, são ciências essencialmente experimentais. Então, uma série de aspectos positivos que eu acho que a aula experimental traz. Com certeza. O ensino com experimentos torna a aprendizagem mais significativa para o aluno. Eu trouxe aqui uma montagem cujo objetivo é demonstrar as leis da reflexão. Na minha montagem, eu tenho uma fonte, uma lâmpada, uma fenda por onde passará um raio de luz, um disco óptico e um espelho plano. Vou mostrar para vocês a primeira e a segunda leis da reflexão. Mas para isso eu preciso escurecer o ambiente. Vamos apagar as luzes. Agora eu vou ligar a fonte, acender a minha lâmpada e eu percebo já o raio de luz que atravessa pela fenda e incide perpendicularmente no espelho plano. Nessa situação em que esse raio de luz atinge o espelho na reta normal, a gente não percebe, ou seja, não existe a reflexão nessa situação. Mas se eu mudar aqui o ângulo de incidência, aí eu já percebo um raio incidindo no espelho e outro raio refletindo. Mas aí a gente consegue ver perfeitamente que o raio incidente,
o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Esta é a primeira lei da reflexão. Aí agora vamos observar o ângulo de incidência. Nesse caso, o raio está incidindo aqui no espelho, formando um ângulo de 10 graus com a reta normal. E a gente percebe que o raio refletido também forma um ângulo de 10 graus com a reta normal. Vou variar o ângulo de incidência, vou passar para 20 graus. Então, como a gente observa, o raio incidente agora forma um ângulo de 20 graus com a reta normal e o raio refletido também forma um ângulo de 20 graus com a reta normal. Variando mais uma vez, vou passar para 30. Então, a gente consegue perceber que o raio incidente forma um ângulo de 30 graus com a reta normal e também o ângulo refletido formou, ou melhor, o raio refletido formou um ângulo de 30 graus com a reta normal. E assim eu demonstro a segunda lei da reflexão, que diz que o ângulo de incidência é congruente ao ângulo de reflexão. Você sabe qual deve ser a altura mínima de um espelho para que você consiga se ver completamente no campo visual desse espelho plano? Pois é, muitas pessoas acreditam que o espelho plano deve ter, no mínimo, a sua altura para que ela consiga se ver completamente. Mas, na verdade, não é necessário. Para que uma pessoa consiga se ver completamente no campo visual de um espelho plano, ele deve ter, no mínimo, altura igual à metade da altura da pessoa. E outra coisa, esse espelho deve ser posicionado de modo que a distância entre a base do espelho e o chão seja metade da distância entre o olho da pessoa e o chão. Assim, você conseguirá se ver completamente no campo visual de um espelho plano. Com esse experimento, eu quero demonstrar que existem algumas maneiras de fazermos alguns truques recorrendo ao fenômeno da reflexão. Eu quero demonstrar nesse experimento que a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância entre a imagem e o espelho. Para isso, eu tenho uma vela e uma superfície refletora. Agora vamos escurecer o ambiente para realizarmos esse experimento. Vou acender a vela e nós poderemos então observar a imagem através da superfície refletora. E eu tenho aqui a imagem da vela, da chama da vela. Ó. Posso pegar aqui. Mas e então? Isso, na verdade, é um truque. Por quê? O que eu tenho aqui é outra vela, posicionada na mesma distância que eu posicionei
a primeira vela que eu acendi. E aí, o que a gente viu foi a imagem da chama desta vela sobre a outra vela que está apagada. Então, eu tenho a impressão que a vela de trás é a imagem da vela que está aqui na frente. Mas, na verdade, não é. É apenas um truque. Eu tenho aqui uma vela que está apagada. Muitos truques ilusionistas recorrem aos fenômenos ópticos. Por exemplo, você já deve ter escutado, já deve ter visto a mulher gorila, aquela que fica em parques de diversão. Aquilo é uma composição utilizando os fenômenos da reflexão. E para demonstrar, eu vou convidar o professor Pazini para fazer comigo a professora Pazini. Para esse efeito, precisamos escurecer o ambiente, por isso as luzes foram apagadas. Agora nós vamos utilizar uma lanterna, eu vou iluminar metade do meu rosto e o professor Pazini vai iluminar metade do rosto dele. E olha só o efeito que a gente conseguiu. Esta é a professora Pazini. Metade usando óculos, a outra metade sem óculos. Metade da boca fala, a outra metade está em silêncio. Olha só que efeito bacana! A gente conseguiu, então, uma composição de imagens devido à reflexão da luz. Ficou bacana, né? Agora vocês já sabem como se consegue aquele truque ilusionista da mulher gorila. E como nós conseguimos esse truque de ótica? Eu tenho aqui uma montagem composta por um vidro, uma superfície semi-refletora. Ou seja, quando a luz incide nessa superfície, metade dela é transmitida e a outra metade é refletida. Então, devido a essa reflexão, apenas a metade da luz sendo refletida, dá para a gente compor essa imagem. Então, foi possível observar a reflexão formando a imagem do meu rosto e a luz transmitida mostrando a imagem do professor Pazini. E aqui encerramos a nossa sequência de demonstrações dos fenômenos ópticos e das leis da reflexão da luz. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Cefet e também com muito carinho ao professor Pazini, que nos recebeu aqui hoje com muita satisfação, e até a próxima. Voltaremos agora lá para o estúdio.